Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pés, abra sua Bíblia na carta de Tiago, no seu capítulo de número 5, e o versículo é o versículo de número 16. A epístola de Tiago fica bem pertinho do Apocalipse já. Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. São livros bem pequenininhos, bem no finzinho da Bíblia. A epístola de Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou ler este mesmo versículo na Bíblia, a Mensagem. É o mesmo versículo, só que numa tradução mais contemporânea. Diz assim: façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Essa é a tradução bíblica da Bíblia, a Mensagem. Pode se assentar. Amados e queridos irmãos, a oração, ela é a vida, é a alma da igreja. Se a igreja não ora, essa igreja não vive. Se a igreja ora, essa igreja ela faz sucesso, ela prospera. Uma igreja que não ora, ela pode fazer o projeto mais bonito do mundo, mais lindo, mais bem elaborado do mundo, mas aquele projeto não se sustém porque os membros daquela igreja não têm muita oração, não gostam muito de orar. Mas uma igreja que ora, ainda que não tenha projetos muito bem elaborados, muito bem pensados, aquilo que eles fazem dá certo. Por quê? Porque eles oram, e quando eles oram, eles falam com o dono da seara, e o dono da seara abençoa, trabalha junto e a coisa acontece. A igreja dos dias que nós vivemos, dos tempos odiernos, não é uma igreja que gosta de orar. Não é uma igreja que tem o hábito de orar. Nós vivemos de um tempo que o povo gosta muito de saber das coisas, de ter conhecimento, de estar enturmado em momentos aprazíveis, momentos prazerosos para a sua alma, para o seu coração. Nós vivemos assim num tempo que parece que as pessoas cultuam as emoções. Elas gostam de se emocionar, e se elas vão numa igreja e há um louvor assim contagiante, e elas choram naquele louvor, e elas dizem: eu senti a presença de Deus lá, aquele lugar é muito bom, e ela fica lá. Aí todo mundo se emociona, todo mundo se alegra. Mas se o pastor disser assim, depois daquele culto tão fantástico, tão maravilhoso, o pastor disser assim: irmãos, nós temos que orar. Amanhã, segunda-feira, nós vamos ter reunião de oração. Acredita você que não vai aparecer ninguém? O coitado do pastor vai ficar sozinho. Vai vir uns 2, 3 que estão passando por uns momentos difíceis e vão aproveitar o gancho, pensando assim: eu estou numa prova, então eu vou orar, porque quem sabe orando Deus faz alguma coisa na minha vida. O povo em geral não gosta de orar. E a igreja primitiva era uma igreja que orava muito. E da igreja primitiva, até pouco tempo atrás, a igreja ainda gostava de orar muito. Os pastores, as comunidades faziam cultos de oração, vigílias de oração. Você acredita, irmão, que a igreja inteira vinha e ficava a noite inteira orando num lugar? Eu não disse cantando, eu não disse fazendo doce, inventando coisas. Eu disse orando. Até as crianças dobravam o joelho e oravam.
Tempo bom era aquele porque o Espírito Santo trabalhava com liberdade no meio da igreja, porque a igreja deixava o Espírito trabalhar. Quando a Bíblia está dizendo aqui, quando Tiago está falando aqui, ele começa dizendo assim, lá no versículo de número 13: está alguém aflito? Ore. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros da igreja vão ungir e vão orar, e a oração da fé salvará o doente, vai curar o doente. E assim ele vai contando e vai dizendo, e depois ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, dando a entender o texto que naquele tempo em que Tiago estava escrevendo, a igreja tinha o hábito de se reunir para orar, e quando alguém estava com qualquer dificuldade, ele não ia reclamar no Facebook, lá quando diz assim: como você está se sentindo? Ele dizendo assim, se sentindo decepcionado, se sentindo triste, se sentindo amargurado. Não, ele não fazia isso. Ele ia aos pés do Senhor, chamava os irmãos da igreja e falava assim: meu querido irmão, eu estou passando por um problema difícil, eu estou decepcionado, eu estou muito amargurado, e eu quero que você ore por mim. Sabe o que aquele irmão que ele confessou fazia? Em vez de ir lá no Facebook e dizer assim: aquele irmão contou para mim que está muito triste, muito decepcionado, muito amargurado, era crente, não é mais. Não, ele não fazia isso. Ele não contava isso para ninguém. Ele colocava o irmão nas orações. Ele orava por ele ali, orava por ele em casa. Ele intercedia por aquela pessoa. E Deus, segundo a palavra de Deus, restaurava. Deus salvava. Deus levantava. O irmão encontrava com ele de novo assim: rapaz, você acredita que agora já estou animado de novo? Deus entrou com providência e havia testemunho, havia operação do Espírito Santo. Eu acredito, é opinião minha, era difícil ver um crente decepcionado, um crente derrotado, um crente angustiado. Por quê? Porque os crentes confessavam os seus problemas uns aos outros, e uns pelos outros oravam, e Deus sarava, Deus resolvia os problemas. A oração, irmão, ela é poderosa. A oração feita por um justo, diz a Bíblia, é muito poderosa. Olha o que a oração pode fazer. A oração pode abrir a madre de uma mulher estéril. O que é uma mulher estéril? Uma mulher que não pode ter filho. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, que Ana era uma mulher amargurada de espírito, triste com a vida, porque ela não podia ter um filho. Ela foi e começou a orar e pedir um filho ao Senhor. De repente, o Senhor ouviu a oração de Ana, e 1 ano depois ela já estava com um filho nos braços. A oração também pode fechar a boca dos leões. A Bíblia diz que Daniel era homem de oração, que orava 3 vezes ao dia. E os homens tinham muita inveja de Daniel, por causa de seu caráter íntegro, e procuravam um jeito de acabar com a vida de Daniel, e não tinha jeito. Então conseguiram perverter o coração do rei, pegar o rei em uma armadilha, onde o rei fez um decreto que se um homem estivesse orando a outro Deus que não fosse o rei, esse homem seria lançado na cova dos leões. E o rei, contrariado a sua posição, porque ele gostava de Daniel, mas foi ele que fez o decreto, ele não podia voltar atrás, ele disse: pode lançar esse moço na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que os leões, com fome, não comeram a carne de Daniel. Alguém disse que os leões não comeram a carne de Daniel porque Daniel, ele não cheirava carne. Daniel não vivia na terra, ele vivia no céu. Então ele cheirava espírito. Então os leões falavam: não dá para comer. O leão gosta de carne. Então crente que não ora, cheira carne. O leão chega: opa, delícia, pá. Mas Daniel não vivia no céu. Então quando o leão cheirou, falou: isso não dá para comer não. Ideia de alguém, fizeram até hino, né, disso aí. Mas o certo é que Daniel orava, e pela sua oração Deus fechou a boca do leão. A oração pode abrir a porta do paraíso. O ladrão da cruz estava para morrer, todo mundo olhou e disse: acabou para ele, está condenado, daqui a pouco vai morrer, e acabou para ele. Mas lá na cruz, perto da morte, ele olhou para Cristo e disse: mestre, lembra de mim quando vier o teu reino. Jesus olhou para ele e disse: vou te dar a resposta agora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma oração mudou toda uma realidade, mudou toda uma história.
A oração também pode fazer tremer uma casa. O que é isso? A Bíblia diz lá em Atos capítulo de número 4 e versículo de número 31, que os apóstolos começaram a orar e disseram: Senhor, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra, e enquanto isso, estende a tua mão para operar sinais. E a Bíblia vai dizer que, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam. A terra tremeu, irmão. A terra tremeu por causa da oração. A terra tremeu não para matar eles, é para mostrar: não, confirmando, estou com vocês. Isso é um sinal, estou com vocês. Ouvi, pode pregar que eu vou fazer sinal. Deus estava falando isso com aquele tremor de terra. A Bíblia também diz que a oração, ela produz missionários. Lá em Atos capítulo de número 13, versículo de número 1 a 3, a igreja de Antioquia estava orando e jejuando e se consagrando ao Senhor. De repente o Espírito Santo do Senhor falou na igreja e disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Qual era a obra? Era a obra missionária. Você sabe, você que conhece história e conhece a Bíblia, sabe que Paulo foi o maior missionário que a Bíblia registra. Ele pregou por toda a Ásia da época. A oração também abre prisões. Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam presos e a Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar. Orar e cantar. E de repente, eu não sei se um orava e o outro cantava, ou se os dois oravam e depois os dois cantavam, eu não sei. Eu só sei que eles oravam e cantavam. E quando eles estavam orando e cantando, Deus gostou daquela coisa e fez tremer, abriu prisão, foram livres. A Bíblia diz também que a oração pode fazer o céu se fechar e pode fazer o céu se abrir. Elias era um homem que nem eu e você, mas a Bíblia registra, aqui no versículo de número 17, já vai dizer, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, e orou de novo e choveu sobre a terra. Era um homem igual a qualquer um, mas quando ele disse: Deus, não quero que mande chuva, Deus falou: não vou mandar chuva, quanto tempo você quiser, não vai chover enquanto tu não mandar. 3 anos e meio depois ele disse: Senhor, agora pode mandar chuva. Deus falou assim: agora vou mandar chuva. Pá. Tá pronto, irmão? Você está sabendo o que a oração pode fazer? Se a gente soubesse o quão poderosa é a oração, a gente ia gastar mais tempo orando e menos tempo discutindo, menos tempo argumentando a vida. A gente tem tempo para sentar numa cadeira, não é muita gente, mas tem gente que tem tempo para sentar numa cadeira e ficar. Sabe por que está acontecendo isso comigo? Porque eu fiz isso. Se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido isso comigo. É porque eu fiz isso. A culpa está lá. Ou então a pessoa de outra maneira pensa assim: eu estou nessa situação por culpa de fulano. Fulano que fez eu ficar nessa situação. Esse fulano entrou na minha vida só para me fazer sofrer. Essa fulana entrou na minha vida só para fazer sofrer. Fica tentando achar um jeito, achar um culpado, achar uma solução, achar um problema e não ora. Em vez de você ficar argumentando, brigando consigo mesmo, brigando com os outros, dobre o seu joelho e ora. A resposta pode vir na hora, ou de repente a resposta vem depois. Demora um pouquinho mais, mas o importante é você orar. A Bíblia diz aqui: confessai as vossas culpas uns aos outros. Quando a Bíblia está dizendo confessai as vossas culpas uns aos outros, não é que a gente tem que colocar um lugar escuro ali naquele canto, e o pastor Walter vai sentar escondido, e você vai vir todo domingo, e se colocar lá, você não sabe que é ele que está lá dentro, aí você fala: ah, pastor, eu pequei, eu não suportei, pastor, acabei pecando. O que tu fez, meu filho? Eu fiz isso, fiz aquilo e mais aquilo. Aí o pastor diz: olha, eu vou dar uma punição para você. Você vai ali naquele banco, vai orar tanto, vai fazer isso, vai pagar uma penitência, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai abençoar uma pessoa, que daí o seu pecado será perdoado. A Bíblia não está dizendo isso, mano.
olhe bem, confessai as vossas culpas uns aos outros, está tudo no plural, aos outros. Então não é uma pessoa que recebe as confissões e os outros tudo tem que confessar. Aqui não, aqui é todo mundo confessa um ao outro. Só que hoje em dia, né, irmão, tá complicado você achar alguém para você confessar a sua culpa. Já ouviram aquela história dos irmãos que foram orar no monte? Aí um falou assim: rapaz, a Bíblia diz para confessar as culpas uns aos outros, eu vou confessar. Rapaz, eu não consigo, eu tenho um vício, eu não consigo largar desse vício. Eu tento, mas quando eu vejo, eu acabo fumando. Aí o outro disse: rapaz, foi bom que você falou isso, porque eu também tenho um vício terrível, rapaz, e já que nós estamos confessando, eu vou confessar, eu também tenho um problema. O terceiro disse: eu também quero confessar, eu tenho um problema, eu não consigo guardar segredo, vou hoje mesmo contar para o pastor tudo que vocês me falaram. Porque não é esse o caso, entregar para o pastor, não é entregar para outro. A ideia é confessar um ao outro e um pelo outro orar. Está na sequência: confessais uns aos outros e oreis uns pelos outros. Lá em São José das Palmeiras, um obreiro da igreja chegou correndo no domingo de manhã e falou: pastor Benjamin, eu preciso contar para o senhor, porque o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor não pode deixar assim. O que foi, irmão? Irmão, ontem de noite, no rodeio, os jovens da igreja estavam tudo lá. Eu vi, eu acho que uns 15 lá, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. O pastor disse: você me viu? Não, o senhor não estava lá. Eu estava. Você viu a mão dos jovens? Como assim, pastor? O senhor não viu o que ele tinha nas mãos? Não, não vi. Então, irmão, estava eu e a mocidade lá no rodeio. Nós estávamos evangelizando. Agora, bonito para você, né, irmão? Em vez de estar lá evangelizando com a gente, nem sabia do evangelismo e ainda vem aqui querer entregar os jovens para mim. A ideia dele: eu quero ajudar. Não, ele não quer ajudar, ele quer estragar, ele quer prejudicar. O sentimento cristão verdadeiro é querer ajudar, é querer levantar. Quando alguém chega e conta uma situação para você, a ideia não é você acabar com aquela pessoa. A ideia é você pegar a dor da pessoa, sentir compaixão da pessoa. Você sabe o que significa a palavra compaixão? Compaixão é se pôr no lugar da outra pessoa, é pensar: e se fosse eu? E se fosse comigo? E se eu tivesse nessa situação? E a pessoa começar a interceder, a ajudar aquela pessoa. Isso é: confessai uns pelos outros, uns aos outros, e orai uns pelos outros. Os irmãos já vão entender o que eu quero chegar. Quando a igreja faz isso, quando os irmãos trazem os seus problemas uns aos outros, confessam uns aos outros e uns pelos outros oram, a Bíblia aqui, na versão corrigida diz: para que sareis. Então a cura. Então a cura aqui é física. Aqui não, a cura é física. Problemas físicos que a pessoa tem são curados mediante a pessoas confessar uns aos outros e as pessoas orarem uns pelos outros. Problemas físicos são resolvidos. Curas, milagres. A medicina comprova que muitas das doenças físicas que as pessoas têm, elas são provocadas, elas são causadas por problemas psicológicos, coisas internas da pessoa. E uma doença que mata muito, ela é muito causada por causa do psique da pessoa, chama-se câncer. O câncer mata muito,
Porque as pessoas têm doenças na alma que elas não querem tratar. Elas vão guardando rancores, vão guardando mágoas. Elas não conseguem abrir o coração para outra pessoa. E aquilo vai judiando, vai sofrendo, vai massacrando. Aí um dia ela vai no médico e o médico diz: eu sinto me informar, mas você está com câncer. E vocês sabem que o câncer, se for diagnosticado cedo, é possível que haja tratamento, a pessoa se livre. Mas se ele for diagnosticado muito tarde, é quase impossível reverter muitas doenças. Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo de número 6, versículos 10 a seguir, se não me falha a memória, mas no versículo 14 e 15, Jesus disse: se vocês não perdoarem uns aos outros, vocês não serão perdoados. A falta de perdão no meio do povo traz doenças, traz condenação e só complica. Mas quando há perdão, quando há absolvição, então há cura, há salvação. Eu conheci uma mulher na igreja que disse assim: eu não gosto da irmã fulana de tal. Aí depois disse: eu não me dou bem com outra fulana de tal. Eu não me acerto com não sei quem. Eu pensei comigo: ué, mas o que está fazendo na igreja? Não se acerta com ninguém dentro da igreja. Irmão, conselho aqui: ignora quem está falando, mas escuta a palavra. Se você tiver alguma coisa contra alguém na igreja, não deixa isso criar raiz. Se você tiver uma mágoa, uma tristeza, uma decepção, uma frustração, não deixa criar raiz. Procura essa pessoa e já fala para ela: olha, eu vim aqui conversar com você, eu tenho um problema e a gente precisa resolver. Seja grande, pequeno, seja de qualquer tamanho, procura a pessoa e resolve, porque isso traz cura. Traz cura. Traz cura. Aleluia. Quando a Bíblia diz orai uns pelos outros, ela não está dizendo que é preciso ser um obreiro para orar. Quando a Bíblia diz orai uns pelos outros, ela está dizendo que qualquer um crente pode orar pelo outro. Ela não está dizendo que só os pastores e presbíteros podem orar. Ela está dizendo que você pode orar pelo seu irmão, você pode orar pelo seu filho, você pode orar pela sua esposa, pelo seu esposo. Um ora pelo outro. Ela não está dizendo que somente pessoas que têm teologia podem orar por você. Essa cultura, ela é antiga. Quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o véu. Você não precisa mais de intermediário para chegar até Deus. Agora você vai direto. Ele abriu o caminho, você pode ir direto a Deus. Não precisa de alguém para entrar no meio, para te conduzir a Deus. Ele já está te conduzindo. Você vai direto a Deus. Você precisa apenas estar em contato através do Espírito Santo. Você fala direto com Deus. Outra coisa importante: tem gente que gosta de receber oração. Eu conheço gente que, se você fizer 10 cultos ele vem para receber oração, mas ele não ora por ninguém. Ele não ora por ninguém. Quando eu falo não ora por ninguém, não é que ele não ora por ninguém aqui, ele não ora por ninguém em situação nenhuma, nem de joelho lá na casa dele, em lugar nenhum. Ele não ora por ninguém. Ele é egoísta. Ele só pensa nele. É aquela famosa frase: venha a nós, vosso reino, nada. É um adágio popular. A pessoa só se pensa em si. E a Bíblia está dizendo: orai uns pelos outros. Você ora por mim, eu oro por você. Orai uns pelos outros. Quem intercede pelo próximo, quem ora pelo outro, está seguindo o exemplo de Jesus. Porque segundo o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 34, Jesus tem um ministério da intercessão. Jesus intercede pelos seus discípulos. Sempre Jesus está intercedendo. Quando você lê a Bíblia, você encontra Jesus intercedendo sempre.
Jesus intercede. Quando você intercede, você está seguindo os passos de Jesus, está copiando Jesus. Por isso, quem copia o ministério de Jesus, quem faz o que Jesus faz, só tem a dar certo, só tem a lucrar. Glória a Deus. Eu gostei muito de ter visto o círculo de oração cantar aqui na igreja, porque hoje eu até pesquisei a história do círculo de oração. Quem sabe aqui de onde surgiu o círculo de oração na igreja? Esse famoso círculo de oração que vem na igreja, que reúne as irmãs e canta. Como que surgiu isso? Porque você não acha isso na Bíblia. Não tem círculo de oração na Bíblia. E vale lembrar que círculo de oração é para orar. O surgimento de círculo de oração se deu no ano de 1942. E sabe como que surgiu? Uma irmã chamada Albertina Bezerra Barreto, ela era membro da Igreja Assembleia de Deus lá no Recife, em Pernambuco. A irmã Albertina Barreto, membro da igreja lá em Recife, estava com um problema. A filha dela estava doente e ela reuniu as irmãs da igreja para fazer um clamor pela sua filha. O nome da filha era Zuleide e essa filha estava doente, ela tinha sido desenganada pelos médicos e havia poucos anos de vida. Os médicos disseram: daqui poucos tempos ela morre. A irmã reuniu as mulheres para pedir intervenção divina, e durante um momento de clamor, Deus levantou alguém em profecia e disse a seguinte palavra: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Fui eu quem gerou essa criança, para que por meio dela fosse aberto um trabalho. Aberto esse trabalho. Que trabalho? O trabalho do círculo de oração. E como que surgiu o nome círculo de oração? Essa irmã Zuleide, ela cresceu, andou e só morreu depois de 49 anos passados daquela profecia. Ela já morreu bem velhinha. O nome círculo de oração, ele surgiu depois que a irmã Albertina leu em um folheto uma frase que dizia: quando estávamos orando, lembrei-me de uma mensagem e disse: vamos circular os céus com as nossas orações. Vamos circular os céus com as nossas orações. Ela ouviu essa frase, e quando ela ouviu essa frase, ela ganhou o nome Círculo de Oração, e começou a reunir então as irmãs com o círculo de oração. E o círculo de oração é esse círculo de oração que você vê na igreja até hoje. Essa é a história do círculo de oração. Para mim encerrar aqui, irmão, porque hoje eu estou falando bem devagar, quase parando para não esforçar a voz, senão não termina, né? Só aqui, ó, quando a Bíblia diz sarados, ela está falando curado por completo. Curado por completo. É a cura física, é a cura do corpo e a cura da alma. Quando uma igreja ora, quando a igreja tem o costume de reunir-se para orar, essa igreja ela é curada, ela é sarada. O texto aqui quer dizer o seguinte, olhe bem a unidade do versículo: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns para os outros para que sareis. Quando há esta unidade, então é uma igreja sarada. Escuta o que eu vou dizer para você: uma igreja sarada está pronta para sarar outras pessoas. Quando uma igreja é feliz, ela contagia outras pessoas. Quando uma igreja é curada, outras pessoas são curadas através daquela igreja. Agora, quando uma igreja é doente, como é que vai curar o outro? Quando você não está bem, como é que você vai fazer o bem para outro? Quando você está doente, se uma igreja está doente, como é que vai fazer campanha de cura? Pois a igreja precisa de cura.
E olha que interessante, a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 53, que Jesus curou todas as nossas enfermidades. Jesus diz, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Então, segundo esse versículo, a igreja não precisa estar doente, a igreja precisa de fé para receber a cura. Então nós devemos se livrar dos nossos traumas, dos nossos problemas, para que Deus possa nos usar, para que Deus possa alcançar mais gente. Nós precisamos desapegar das coisas passageiras desta vida e nos apegarmos às coisas eternas, para que Deus nos cure, para que Deus nos abençoe, para que haja cura em nosso meio. A finalização do versículo diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito. Na Bíblia a mensagem diz: a oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. A oração de um justo pode muito. A oração de uma pessoa justificada por Deus. É justo ou é justificada? É justificada. Você, através da sua justiça, você nem sequer chega perto de Deus, porque a Bíblia diz que a justiça do homem perante Deus é como um trapo de imundícia, não serve para nada. Mas acontece que Jesus morreu por nós na cruz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando nós estamos apegados a Cristo, vivendo em Cristo, é a justiça de Cristo que aparece, e não a nossa própria justiça. Aí quando nós estamos na justiça de Cristo, a palavra diz que a oração de um justo ou de um justificado pode muito. Você quer saber? A igreja ela não briga, ela resolve tudo na oração. Efésios capítulo de número 6 diz: irmãos, nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa batalha é nas hostes espirituais celestiais, é nas regiões celestes, é lá que batalhamos. O que está falando aqui? Está falando de oração. O crente ele não vai bater boca aqui para resolver o problema. Ele vai para o joelho, ora e resolve o problema na oração. Quando ele vai conversar de novo, a pessoa que estava querendo matar ele fala assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu. Não sabe, né? Mas o crente sabe. Ele venceu na oração. Eu lembro agora de um testemunho de um missionário que ia pregar numa aldeia, mas ele não sabia falar a língua dos índios. E quando ele chegou, ele sabia que os índios poderiam matar ele na chegada. Ele pegou, dobrou os joelhos a uma certa distância e começou a orar no meio do mato antes de chegar na aldeia. E orou muito. E os índios viram ele. Os índios cercaram ele e ficaram olhando para ver o que ele estava fazendo. Decidindo se matava, se não matava, e o tempo foi passando. E ele lá orando. Quando ele se levantou e foi para a aldeia, os índios o receberam. Olha só, os índios matavam tudo que ia. Quando ele foi, ele orou, e quando ele chegou, os índios o receberam. E quando ele começou a pregar, escuta, pasme, na cabeça dele, ele estava falando a linguagem dele, normal, a linguagem humana, o idioma do pai dele, da mãe dele. Só que os índios o ouviam no dialeto deles. Ele estava pregando e os índios estavam entendendo tudo. Para ele estava falando normal, e os índios falavam assim: da onde veio esse homem que fala a nossa língua? Ele chegou aqui e fala que nem nós. Resultado: a aldeia inteira se converteu. Só que ele venceu a batalha na oração. Primeiro ele venceu na oração, depois ele foi. Se ele tivesse ido sem orar, então só se Deus tivesse misericórdia, né? Aleluia. Não há limites para quem ora, irmão. Mateus capítulo de número 19, versículo 26, Jesus disse: há coisas que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mais uma sentença aqui, agora vou orar, vou encerrar. A igreja de Cristo, ela é a extensão de Deus na terra. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Quando Cristo quer fazer alguma coisa, sabe o que ele faz? Ele dá a ordem e o corpo executa.
Você é o braço de Deus na terra, você é os pés de Deus na terra. Deus quer trabalhar, existe gente precisando da mão de Deus. Deus está contando com você. Então, tenha comunhão com Deus em oração, tenha uma vida com Deus, e você vai ver que Deus vai fazer muito na sua vida.